Hi guys, how are you? Aqui é o Teacher Marcos e eu tô gravando esse vídeo pra gente revisar de forma bem breve e rápida, né, tudo que nós estudamos até aqui, para mostrar de que forma tudo tá ligado, né, contextualizado um com o outro. Nesse primeiro plano eu trouxe, né, tudo que a gente aprendeu até aqui, desde a primeira semana até a oitava semana, tá? E eu vou passando um por um pra gente conversar. Na primeira semana nós trabalhamos a Maya Angelou e o poema dela, né, Still I Rise, né, que vai falar um pouco sobre de que forma, né, ela combate o preconceito, o racismo, né, ou seja, independente do que acontecer, independente do que a sociedade fizer para apagar a história da população negra, né, mesmo assim ela ainda se levanta. E, enfim, né, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre o poema. Um pouquinho sobre a vida dela, né? Maya Angelou é um pseudônimo de Margaret Ann Johnson, perdão. Ela escreveu um livro, o primeiro livro que ela escreveu, né? É Eu Sei Porque o Pássaro Engaiolado Canta, né? Essa é a tradução em inglês do título do livro. E esse livro ele tem por objetivo ser autobiográfico, ou seja, ela escreveu a sua própria biografia, né? E ela escreve desde preconceito racial, né? Desde abuso sexual na infância, enfim. E eu quero que vocês depois parem um pouquinho e façam a tradução dessa frase. I told I had caused his death because I told his name to the family, né? E daí vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? Que ela vê que depois que ela fala o nome dele, ela descobre que as palavras têm força, né? Tem força de ter poder para matar, tem poder para lutar, né? Então isso é a partir desse momento da vida dela que ela especificou nessa frase, ela começa a escrever muito, né? As produções dela são maiores, assim. E então ela se identifica como autora, como escritora, né? Se constrói, né? Enfim. Eu aqui selecionei alguns trechos do poema e acabei fazendo a tradução, né, pra gente refletir um pouco, porque eu pedi para vocês nessa atividade da semana, escreverem, né, os seus sentimentos acerca do que vocês aprenderam, né, até agora com a história e poema da Maya Angelou, certo? Então, como tá escrito, né, nesse trecho aqui, ó. Out of huts of histories, chain I rise, up from a past that is hurting in pain. I rise. I am black ocean, leaping and wide, willing and swilling, I bear in tide, né? Ou seja, fora das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. A partir de um passado, enraizado na dor, eu me levanto. E sou um oceano negro pulando largo, né? Um oceano negro com altas ondas, né? Brotando e inchando, eu aguento na maré, né? Ou seja, ela resgata lutas históricas né? Dos negros e diz, né, que mesmo assim ela se levanta, ou seja, ela faz essa relação com a vida dela, com a autobiografia dela, com a história dela, né, de luta contra o preconceito, né, de luta contra a violência sexual, e diz que mesmo assim, independente do que acontecer, independente do que a sociedade fizer para apagar a história da população negra, ela vai se levantar, né? Então é uma mensagem muito forte, né, de extrema importância a gente refletir, ainda mais hoje, com as notícias que estamos enfrentando, né. A partir disso, nós adentramos aos possessive pronouns, né, que são os pronomes possessivos, ou seja, que vão indicar a posse de algo, né, e basicamente ele se divide em dois, e o que vai distinguir um do outro? Apenas a posição deles na frase, né. Aqui está a tabelinha dos possessives adjectives e dos possessive pronouns, né, e suas traduções. Só que agora a gente vai ver de que forma eles se encontram nas frases. Ó, os possessive adjectives, eles sempre vão estar aqui, ó, no início das frases.
my, his, her, or, your, its, their, né? Ó, no início da frase. E os possessivos pronomes, né? Mine, theirs, hers, ours, yours, his, its. Eles se encontram no final das frases, ó, como a gente pode ver, né? Então, praticamente é isso. Os possessivos, né? Os pronomes possessivos, né? Adjectives ou pronomes, eles vão indicar a posse de algo, né? Meu, seu, nosso, né? É bom lembrar isso. Praticamente é isso, viu? E, relembrando o nosso poema Still I Rise, eu trouxe esses dois trechos para a gente encontrar os possessivos adjectives e os possessivos pronomes. Os adjectives a gente já selecionei para vocês. Aqui, ó, nessa frase a gente encontra o you. Já aqui, né, a gente encontra esse aqui, ó. Aqui tem o you também, mas daí é no interrogativo, daí a gente descarta. A gente encontra o mines. O que é mines? Vamos voltar lá na tabela e encontrar a tradução do mines. Mine, possessives pronouns. Meu, minha. Tá no plural, então é meus, minhas, ok? Praticamente é isso. Mas a gente tem que compreendemos essa questão. Mas eu pesquisando, né, sobre os possessive pronouns que a gente encontra com grande frequência no poema de Maya Angelou, né? Não só no poema, mas em todas as obras dela, a gente encontra muitos pronomes possessivos, ou seja, indicando muita posse. Mas que posse que ela tem nessas histórias e principalmente nesse texto? Ela toma posse da história em si, das dores, das lutas, do que ela entrega, sabe? E o Heinz, em 2017, ele escreveu isso aqui, ó. Apart from identifying the nouns, verbs, adjectives, né? A gente consegue compreender, né, segundo também, ó, vocês podem acompanhar a tradução, né, que a narração em primeira pessoa é usada com grande frequência, segundo o que ele diz, o que significa que a Maya Angelou, ela procura descrever como se ela, né, tá dentro dessa obra de forma extremamente importante. Ela não exige que outras pessoas complementem essa história. Ela está sendo a fonte verídica dessa história. Ou seja, ela está se auto-inscrevendo. Ela está se colocando à frente da história. Como a pessoa que viveu. Como a pessoa que vive, né, essa história. Ou seja, né, a quantidade de pronomes possessivos na obra da Maya Angelou, a gente consegue refletir sobre isso. Então, a gramática, ela está dentro dos textos para auxiliar a nossa reflexão e interpretação. Por isso que eu quis trazer essa revisão, para a gente conseguir entender que tudo está interligado. Os simulados do Enem, eu vou fazer um vídeo extremamente específico para ele, tá bom? Então a gente vai passar ele hoje. Eu quero trabalhar com vocês apenas os simulados do Enem, para a gente recapitular tudo que a gente estudou através daí de cada simulado, ok? A gente trabalhou na quarta e na quinta semana o Bruno Mars, na quarta semana o Bruno Mars com a música dele, para introduzir o Simple Present, né? Que, como eu trouxe aqui, né, o conceito é utilizado para expressar uma verdade universal, né? Através uma verdade sobre as ações que a pessoa faz, as situações que ela viveu, os fatos que ela está relatando, assim como gostos, sentimentos, opiniões, desejos, sei. Ou seja, o Simple Present ou seja, vai expressar uma verdade em qualquer aspecto da vida, em qualquer momento da fala. Então aqui, essa tabela, né, eu já passei para vocês antes. E é para poder identificar, né, os verbos, né, para conseguir identificar o Simple Present na música do Bruno Mars. Então eu acabei trazendo esse trecho, né, com o Simple Present já selecionado aqui e a tradução desse trecho. Né? Quando você quer fazer algo novo e parece difícil, bem difícil de fazer, você sente vontade de desistir.
você sente você sente que já deu. Ou seja, a verdade universal, ele quer, né? Parece, né? Ele quer, mas parece. Mas mesmo assim ele sente. Entende? Então são verdades dele, sobre ele. Ou seja, até agora no momento a gente está aprendendo muito sobre o pessoal, né? Sobre palavras que remetem a algo interno nosso. Aqui embaixo eu trouxe as palavras que vocês devem encontrar na música, tá? E assinalar elas com o Simple Present, ok? Na sexta semana, eu passei o formulário para vocês. E né, na primeira questão eu pedi para vocês falarem sobre a Maya Angelou, sobre a obra dela, enfim. Eu passei todas as respostas, li tudo bem certinho, tá? E tô levando bastante consideração. Quem quiser tirar dúvida, enfim, pode me chamar, tá bom? E aqui eu vou trazer de forma bem rápida para o vídeo não se estender tanto, apenas as respostas de cada questão. Na 2 é a C, né? Questionaries, ou seja, ó, the word they in the sentence, ou seja, a palavra they na sentença, ela quer dizer o quê, né? Ela se refere ao quê. Então, ou seja, they, né, all personality questionnaires were sent out to more than, né, personality questionnaires. Ou seja, o they se refere a questionnaires. Na 3, né, sobre o verbo to be, vocês têm que preencher as lacunas. E a resposta correta seria a, né, essas palavras. Então, eu quero que vocês pausem esse vídeo, tentem fazer, tentem compreender, entender, né, como eles se encaixam nessas respostas. A 4, né, é a mesma questão, só que sobre os possessive pronouns, né, era a alternativa que se encaixava nas lacunas. E essa alternativa eu não botei A, B, C, D, mas é essa aqui, tá? Então eu quero que vocês, a mesma questão das outras, parem, estudem, reflitam sobre, tá bom? A questão 5 era a letra E, essa palavra, ok? Praticamente é isso do questionário. Na sétima semana nós trabalhamos os cognatos e os falsos cognatos. O que são as palavras cognatas? São as palavras aqui, ó, que tem a estrutura semelhante à palavra do português e tem a tradução referente à sua estrutura. Então, emotion, emoção, future, futuro, né, são palavras que a gente batendo o olho na estrutura dela, a gente vai conseguir saber qual é a tradução dela. E as falsas cognatas vai dar essa falsa impressão. Ou seja, a estrutura da palavra é extremamente igual, parecida com a estrutura da palavra que a gente tem no português, só que a tradução dela é outra. Isso é muito comum, né, quando a gente aprende outro idioma. Então, ó, actual, né, ela é muito similar à atual, mas ela significa verdadeiro. Shoot, né, significa, ela é muito similar ao chute, né, de chutar uma bola, mas ela significa atirar ou fotografar, filmar, ou seja, ela tem como ser adequada em dois momentos. Atirar, né, de atirar com uma arma, né, ou fotografar, então, ou tirar uma foto. E por que eu trouxe primeiro os cognatos e falsos cognatos, e logo depois eu trouxe na oitava semana o inglês instrumental? Porque no inglês instrumental a gente vai desenvolver uma habilidade extremamente específica, né, que é baseado no English for Specific Purpose, ou seja, através de uma determinada forma de estudo, a gente vai desenvolver habilidade dentro da língua, né? E, nesse caso, é a leitura, tradução e produção de textos em língua inglesa. Então, pra gente, é coisa que a gente faz muito em sala de aula. E isso não é porque é chato, não sei o quê. Não, tem um motivo. E faz parte dessa forma de aprender a língua, né? Que é o inglês instrumental. E tem toda a relação com os cognatos e os falsos cognatos, e assim como o restante de todo o nosso conteúdo, certo? Né? Das classes gramaticais, né? Desde os simple presents, dos pronomes possessivos, tudo está ligado. A gente precisa compreender tudo isso para conseguir compreender um texto, fazer a tradução e a reflexão desse texto, né? E o inglês instrumental vai auxiliar isso.
Eu pedi para vocês elaborarem um mapa mental. Esse mapa mental tem que ser colocado, colado ou feito direto no portfólio de vocês. Eu vou ler, né? Vou pegar o portfólio de todos quando a gente voltar, né, para as aulas presenciais e vou avaliar. Tudo que eu estou pedindo para vocês colocarem no portfólio vai valer nota, né? Assim como está especificado lá no tópico Work, né, da nossa Classroom. Então, basicamente é isso, tá? Semana que vem nós não vamos ter aula online, então a gente se encontra na próxima semana. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me procurem. E lembrem de uma coisa, oitava semana eu pedi para vocês fazerem um mapa mental e discutirem no chat. Eu estou esperando essa discussão lá no chat, ok? Porque vale nota. Tudo que eu peço para vocês me darem retorno online vale nota, ok? Então, prestem atenção em relação a isso também. É isso. Então eu fico por aqui. Bye bye e até mais.